Oi, eu sou Leandro Gouveia, da CBN. E eu sou Mariana Iwakura, editora-chefe de Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Está começando mais um episódio do podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com o Valor Econômico e com pequenas empresas e grandes negócios. Lembrando que o podcast faz parte do Média é Mais. Lembra pra gente o que é esse projeto, Mari? Claro, o Média é Mais é uma iniciativa do Valor e da Pequenas Empresas e Grandes Negócios para cobrir em profundidade as médias empresas. Porque se você for pensar, né, as pequenas, elas têm linhas de crédito dedicadas, têm pesquisas, as grandes têm estruturas parrudas, elas têm acesso a capital, e as médias, né, acabavam ficando quase invisíveis ali no caminho entre a pequena e a grande. Então, agora a gente está cobrindo em profundidade esse perfil, esse grande grupo de empresas, com página semanal no Valor Econômico, com canais nos dois sites, Valor e Pegni, com newsletter e com esse podcast. É isso aí, o podcast Como Eu Cresci tem um novo episódio a cada 15 dias e a gente traz um convidado ou uma convidada especial para mostrar pela própria experiência como que essas empresas fazem para crescer. Conta então quem é o nosso convidado de hoje, Mari. Bom, quem compartilha a sua experiência e trajetória hoje é o Renato Antunes, fundador da Braé. O Renato é engenheiro mecatrônico e ele embarcou num grande desafio lá em 2015. O objetivo era criar uma marca que transformasse em realidade esse verdadeiro sonho que é ter o cabelo bonito, bem cuidado o tempo todo, né? Então ele desenvolveu fórmulas, patenteou tecnologias e conta agora com um portfólio de mais de 150 produtos. A Braé faturou 240 milhões de reais no ano passado e tem planos de expansão. Seja muito bem-vindo, Renato. É uma grande alegria ter você aqui com a gente. Obrigado, Mariana. Obrigado, Leandro. É um prazer estar com vocês aqui. E vamos lá para o bate-papo. Vamos lá. Bom, a Braé surgiu como Brazilian Experience, né, em Miami, nos Estados Unidos, em 2015. Como foi essa história? Por que você criou um negócio fora do Brasil? O que você estava fazendo lá? Na realidade, eu trabalhava em Miami já na área de beleza. E eu sempre tive a vontade de ter a minha marca própria, com o sonho mesmo de criar um negócio para poder transformar a vida das pessoas. Como eu estava trabalhando nessa área, eu tive a oportunidade de obter conhecimentos e mergulhar a fundo nessa indústria da beleza, a qual eu me apaixonei, e a partir daí nasceu o ponto e a ideia de eu desenvolver a marca. Inicialmente nós nascemos com uma marca focada para salões de beleza, com um propósito, com um único produto, que era um produto muito inovador na época, que era um produto que ajudava o cabeleireiro no processo de descoloração dos fios, que é um processo absolutamente químico e delicado. E com isso nós desenvolvemos, lá em Miami, lá em 2015, o nosso primeiro produto, que se chama Bond Angel, e ele tem a principal finalidade de ajudar o cabeleireiro a proteger o fio no processo de descoloração. É um processo absolutamente químico que danifica muito o fio. Então o Bond Angel, ele é como um remédio que o cabeleireiro adiciona na mistura do pó descolorante com água oxigenada, e ele cria um encapsulamento do fio, o qual protege o fio durante todo o processo de descoloração. Então era uma coisa muito única, que permitia o cabeleireiro uma coisa inédita, chegar a um loiro extremamente claro com um fio extremamente saudável. Isso era impossível antes de uma fórmula como o Bond Angel ou algo similar na época. A empresa foi criada nos Estados Unidos porque eu morava lá. Porém, com a minha experiência de viagens ao redor do mundo, já pela área de beleza, eu via muito das mulheres que o sonho do cabelo mundial era o sonho do cabelo da mulher brasileira, porque realmente o cabelo, a beleza da mulher brasileira, que é muito miscigenada, assim como o cabelo dela, é muito diferencial e inspira muitas mulheres ao redor do mundo. Então, apesar da empresa ter nascido lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá, a ideia era de uma marca global, multicultural, onde a gente pudesse levar a beleza e a experiência do cabelo da mulher brasileira para o mundo. Por isso se chama Braé. Então, Bra de Brasil e É de Experience. Então, é a experiência do Brasil, do cabelo do Brasil para o mundo.
Então Agora, foi aí o nosso pontapé inicial. uma coisa é ter a ideia e tal, né? Agora colocar na prática, pra gente entender como que começou. Qual que foi o primeiro passo? Eu acho que, como a maioria das empresas que nascem de uma forma mais organizada, eu já tive a minha formação em engenharia, depois eu fiz alguns cursos também de especialização na área de marketing, brand, administração. E então o primeiro passo para mim foi desenhar essa marca, um plano de negócios e um briefing claro de quem essa marca ia ser antes de nascer. Então aí eu já acho que é uma dica para um empreendedor que quer investir na área de cosméticos, né? Então ou na área de lifestyle, fashion, antes de você criar uma marca, você tem que ter um briefing claro na sua cabeça e depois no papel de quem você quer ser, para quem você quer vender, qual é o seu público, qual é o seu target de preço, onde você quer estar com essa marca, porque com tudo isso desenhado, o segundo passo é você desenhar o produto. Então você só desenha o produto depois que você conhece exatamente quem vai ser seu futuro cliente. E nós estamos indo para uma era cada vez mais que você deve entender muito bem o seu cliente, porque os clientes hoje eles estão nichados. Então, no meu ponto de vista, um grande segredo de sucesso da Braia desde o início, que nós sabíamos muito bem quem nós éramos, quem nós queríamos ser no futuro e quem era de fato o nosso cliente target. Isso só era possível para você porque você já tinha essa formação que você falou, fez cursos de administração. Isso é um diferencial do seu ponto de vista? Eu acredito que a minha formação em engenharia me deu uma base de raciocínio e de lógica muito grande para mim conseguir montar os fatos e organizar esses fatos dentro de numa mesa, dentro de planilhas e criar essa organização empresarial. E eu acredito que os cursos multiculturais que eu fiz, desde inovação, empreendedorismo, marketing, branding, digital, administração e finanças, me consolidaram de uma outra parte para começar um negócio, mesmo que pequeno, e mesmo como single founder sozinho, porque eu comecei o negócio somente eu, mas com quase todas as visões macros que uma empresa deve ter. Então, são visões de administração básica, visão de caixa, visão de marketing, visão de vendas, visão de risco, visão tributária, visão jurídica. Então, ao longo da minha trajetória, que eu também trabalhei como funcionário em 3 multinacionais, ao longo da minha carreira, antes de criar a Braia, até os 30 anos, eu acho que eu consegui absorver bastante isso e foi um propulsor para o desenvolvimento inicial da minha empresa. E como você identificou essa necessidade, essa dor mesmo dos cabeleireiros, né, dos profissionais que precisavam fazer esse procedimento de descoloração e necessitavam desse produto? Você já tinha contato com esse público antes? Sim, eu já trabalhava na área de beleza e eu sempre tive muito contato, já desde 2011, 2012, com um público profissional de beleza, que são os cabeleireiros. Então, no dia a dia, no bate-papo, eu sempre procurava ouvir quais são as dores deles, até mesmo para tentar vender uma solução. Eu acho que também isso é um início de um grande negócio. Você deve começar um negócio tentando vender uma solução para uma dor pré-existente. Então, isso sempre foi uma dor do profissional de beleza, porque de um lado ele tinha cliente que queria ficar loira claríssima, e do outro lado ele tinha a segurança dele como profissional de não deixá-la loira claríssima com medo de quebrar o cabelo dela no meio do processo e ela acabar virando inimiga dele. Então, de uma forma geral, a cliente queria uma coisa e ele não podia realizar. Então, essa ferramenta foi essa segurança adicional que possibilita a ele até hoje de realizar o desejo da cliente com segurança. E o processo de desenvolvimento de produto foi como? Você contratou um laboratório para fazer essa formulação? Você foi ao laboratório você mesmo para fazer esses testes? Sim, hoje, globalmente falando, todas as marcas de pequeno porte, como era a Braia 10 anos atrás, até de médio porte, ela contrata grandes cientistas. Você tem vários profissionais com muita experiência ao redor do mundo, profissionais na Europa, profissionais no Brasil, profissionais na Itália, nos Estados Unidos, na Ásia, agora na Coreia, bastante profissionais, que são profissionais dispostos a desenvolver fórmulas, cientistas para marcas que estão iniciando. Então eu fui atrás de um profissional nos Estados Unidos, muito conceituado, que já trabalhou para os grandes players mundial, entende muito de cabelo, de cosméticos, de química,
para me ajudar a desenvolver essa fórmula. E a gente fez, claro, em 6 mãos. Eu ali com toda a parte de marca, ele com toda a parte técnica e um cabeleireiro muito renomado da época com toda a parte do dia a dia do que ele realmente precisava, do que funciona e não funciona. Então foi essa junção das 3 cabeças que conseguiu trazer tanto sucesso inicial para essa fórmula do Bond Angel, que foi o primeiro produto da Braé. Um outro ponto que eu acho que é muito importante destacar é esse envolvimento que eu tive dentro da marca e que eu tenho até hoje, 10 anos depois, em todos os processos da marca. Então, eu acho que esse é um grande ponto de sucesso para o empreendedor que está nos ouvindo agora, se você não mergulhar de cabeça no seu negócio e entender do A ao Z definitivamente, e não se preocupar, e não trabalhar ali nos 3, 4 primeiros anos, 24 horas por dia, e sua cabeça não pensar 24 horas por dia nisso, na minha opinião, a probabilidade de dar certo é muito menor do que as pessoas que são apaixonadas pelo negócio. Então, assim, hoje, desde sempre eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E essa paixão que me move a encarar todos os desafios do dia a dia e mergulhar no detalhe da operação. Porque o grande segredo também do sucesso está no detalhe. Quanto mais detalhe você sabe sobre tudo que você faz na vida, desde uma atividade física, alimentação, profissional, e você se envolve nesse detalhe, você desdobra esse detalhe, maior a chance de êxito na resolução do negócio. E aí, quanto tempo que você ficou com o único produto, que é o Bond Angel, né, que é o primeiro? Sim, nós ficamos 3 anos com um único produto, já com o objetivo de consolidar esse produto como o melhor do mercado e também com o objetivo de fixar a marca na cabeça do consumidor. Nosso consumidor de 2015 até 2018, final de 2018, era exclusivamente o profissional de beleza, o cabeleireiro. Então a marca ela ficou com uma marca dentro do salão e uma marca profissional até 2018. Em 2016, assim, qual foi a sacada? Em 2016 eu entendi que não existia essa categoria de produto no Brasil. E nós tínhamos um concorrente que nasceu antes de nós nessa categoria nos Estados Unidos, que estava explodindo já de vendas, estavam presentes em todos os salões. Então qual foi a minha ideia? Como eu vi que o mercado lá era muito caro para expandir e precisava muito investimento em marketing para me bater esse concorrente, eu tive a ideia de ser o número 1 dessa categoria do produto no Brasil. E foi assim que eu migrei e voltei morar no Brasil. Então eu trouxe a marca para o Brasil, eu nacionalizei ela aqui e fiz a estratégia de apresentar a marca para os principais cabeleireiros do Brasil. Esses começaram a usar o produto, aprovaram o produto tecnicamente, e eu fiz um trabalho com 50 melhores cabeleireiros, que na época já eram muito influentes nas redes sociais, e eles começaram a falar organicamente da marca e do produto que realmente fazia um verdadeiro milagre, e eles nunca tinham visto isso na vida. Com isso, com essa propagação orgânica nas mídias sociais deles, mais e mais cabeleireiros vieram atrás de nós, e a marca, quando nós fomos ver, em um ano já tinha 100 mil seguidores, sendo 80% cabeleireiros. No Instagram, e a gente pegou uma corrente orgânica e cresceu muito assim. Então, o método inicial do nosso crescimento foi isso. Foi eu ter chegado no Brasil, eu mesmo, porque eu poderia ter contratado alguém para fazer esse trabalho, mas eu já sabia que não ia funcionar. Então, eu mesmo tive o cuidado de conhecer cada profissional, entender a história de vida dele, entender o momento de carreira dele, pedir gentilmente para eles usarem os nossos produtos, para eles testarem, conversar com eles, entender as dores deles. E a gente criou uma comunidade com isso. Eu comecei a criar essa comunidade existe até hoje. Nós temos, que é o Braé Pro, nós temos mais de 20 mil cabeleireiros cadastrados nessa comunidade, que a gente fala mensalmente com eles, temos os embaixadores da marca. Então, o grande pilar da marca e os meus grandes amigos e grandes pessoas que me ajudaram de verdade no início foram os cabeleireiros, os melhores do Brasil. E você fala bastante na primeira pessoa do plural, você fala nós fizemos assim. Você começou essa empresa sozinho, né, Renato? Como foi, até do ponto de vista financeiro, desse capital inicial, e desenvolvimento de produto não é barato, né? Você precisa de um investimento e um tempo até fazer isso chegar no formato final que vai para o mercado mesmo. Como foi para juntar esses recursos financeiros e continuar reinvestindo nesses processos até de vinda para o Brasil?
Então, desde de criança eu sempre tive uma educação financeira muito boa dentro de casa. E eu comecei a trabalhar junto com meus pais, lá com 12 anos, e já tinha um salário, meus pais me pagavam um salário, e eu sempre guardava, desde os 12 anos, 30% do que eu ganhava. Então, eu sempre tirava 70% do salário para gastar, 30% virava economia. Ao longo da minha carreira, até os 30 anos, eu consegui já fazer um patrimônio líquido suficiente para me viver o resto da vida sem trabalhar. Quantos anos? Com 30. 30. Mantendo o padrão de vida que eu tinha, claro, né? É bom falar. Mas eu já tinha patrimônio para viver para o resto da vida. Então, eu sempre tive uma reserva financeira e sempre gostei muito de estudar sobre o dinheiro, como multiplicar ele, mesmo de uma forma passiva. Eu trabalhando num lugar, mas ele aplicado e ele ganhando um pouco ali, rendendo todo mês. Então, aos 30 anos, eu tinha esse recurso próprio. Não era um recurso 100% robusto, mas era um recurso que daria para começar uma empresa de pequeno para médio porte. Todo o recurso próprio da Braia, desde o início, é meu, até hoje é meu, nós não temos investidores. E no início foi suficiente. Quando nós mudamos para o Brasil, com a expansão da marca, nós começamos a vender muito rápido. Então, eu usei os 6 primeiros meses que eu tinha para fazer o lançamento da marca, primeiro estoque inicial, e a partir desses 6 meses, a própria marca, a própria empresa, ela foi vendendo e reinvestindo, vendendo e reinvestindo. E eu fiquei até 2020, até antes da pandemia, sem retirar nenhum centavo do caixa da empresa. Então, 100% do nosso lucro era reinvestido. 100% do nosso lucro era reinvestido. Como no início, até 2019, a marca tinha um custo operacional muito pequeno, então a margem de lucro era muito boa, então o que sobrava era suficiente para reinvestir, comprar estoque e também, ao longo dos anos, quando eu estava no Brasil, já após 2017, 2018, eu fui tendo acesso a algumas pessoas que foram me ajudando, como diretores de banco, donos de fundos pequenos, que foram fazendo algumas operações de crédito, acreditando sempre na marca, para a marca ir crescendo. Então, nós estamos fazendo alguma operação de crédito, pagando a operação de crédito. Eu acho que como todo brasileiro faz. E até hoje a gente faz isso. Então, hoje, nós ultrapassamos aí os 240 milhões de faturamento no ano passado, com recursos próprios, mas hoje com a ajuda de grandes bancos. Então, eu conto muito, agradeço a grandes parceiros, Itaú, BTG, Bradesco, Santander, são grandes parceiros que estão com nós no momento, nos ajudando com linhas de crédito para a marca continuar crescendo com recursos próprios. Isso já está na cabeça sempre desde o início? Ou seja, o empreendedor sempre começa pensando em crescer e não saber onde parar? Se é que vai parar? Não estava, eu acho que não estava no início, porque no início o meu objetivo principal era realmente criar uma marca que trouxesse uma solução efetiva para o profissional de beleza. E eu gostaria muito que ela, desde o início, a gente desenhou muito bem ela para ser uma marca super premium. Então, nós tínhamos um target de profissionais de belezas que atende esse mercado, que é um target menor. Então, eu te confesso que no início eu pensei em crescimento, mas um crescimento mais ponderado e com limitação para ficar nichado nesse segmento e nesses profissionais. E eu acho que esse seria o nosso momento 1.0, quando nós atingimos esses profissionais. O nosso momento 1.0 turbo, que é o momento que nós estamos hoje, foi quando os cabeleireiros começaram a me falar que todas as consumidoras queriam usar o produto como a linha home care em casa. Foi daí que nós tivemos a ideia em 2019 também de fazer produtos com fórmulas diferentes dos produtos que nós vendemos nos salões para as consumidoras usarem em casas. Com isso, nós conseguimos as estratégias, daí mudamos um tipo do nosso influencer, começamos a trabalhar com as influencers digitais e celebridades. E daí que foi a expansão da marca, que a marca foi parar no varejo, na internet, e o faturamento aumentou muito. Algo que você não esperava, né? Foi além do que você Era previa. algo que eu não esperava antes de conhecer o tamanho desse mercado, porque depois que eu conheci o tamanho detalhado em 2020, hoje eu espero muito mais, eu acho que a gente tá no começo da curva de crescimento ainda. Porque hoje o Brasil é um mercado de bilhões de dólares de faturamento, então a gente tem muito caminho a seguir. E o que muda no produto mesmo, quando você fala de cabeleireiro e fala do usuário final que vai
comprar para ter esse produto em casa? Muda a formulação, muda cheiro, embalagem? O que é diferente? A principal característica é que o produto utilizado no salão, a fórmula tem uma concentração de ativos maior. Por quê? Porque o cabeleireiro sabe exatamente a dosagem e o método correto de aplicar no cabelo da cliente. O produto em casa, ele tem a mesma formulação, porém com uma concentração um pouco menor de ativos, porque a cliente, de uma forma geral, aplica mais rápido, ela não sabe o jeito de aplicar, porque o que acontece? Uma maior concentração de ativos aplicado de uma maneira incorreta pode deixar o cabelo, às vezes, duro, ressecado. Então, ela é feita pro salão. O tamanho do produto também muda. Os tamanhos vendidos para salão normalmente são tamanhos em formatos de litros, e para clientes é em formato 250 ml. Falando na divulgação da marca, você falou que no início os cabeleireiros começaram a divulgar de forma orgânica. Você nunca precisou dar uma contrapartida financeira ou apenas fornecia o produto? A partir de que momento que você começou a angariar influenciadores? Como é que era no início e como é que foi depois? Por que mudou, né? No início, sempre foi de uma forma muito colaborativa e de permuta. Então, assim, nós fornecíamos o produto para um salão, para esse cabeleireiro, de uma forma gratuita e, em contrapartida, eles faziam a divulgação. Mas nunca foi algo tão com muitas exigências, era uma coisa muito orgânica. Nós fornecíamos como uma forma de gentileza e eles faziam a publicação como uma forma de gentileza. Mas não existia um acordo formal. Então era uma coisa muito que eles gostavam muito da marca, gostavam da minha pessoa também, que eu estava sempre presente, estava com eles, e eles faziam a publicação. Quando nós começamos a trabalhar com as influencers que falam com o consumidor final, ali já vem um budget gigante, porque nós tínhamos que contratá-las. Então, falando um pouco de budget, a Braé, desde o início, ela sempre destinou de 10% a 2% do faturamento previsto do ano para marketing. 10 a 12. 10% a 12%. Então, ano passado, nós gastamos em média 28 milhões em marketing, sendo que 50% desse valor está em marketing digital, influencer. E você já comentou, e a gente falou um pouco mais cedo aqui também, sobre o custo do processo de criação, né? Exige um investimento de criação de produto, exige um investimento e não é pequeno, né? Como que é? Conta pra gente como é esse processo. Você identifica uma necessidade de mercado, ou de atingir um público novo, ou de resolver uma necessidade que não estava sendo resolvida ali de tratamento de cabelo mesmo. E depois, para chegar nessa fórmula final mesmo, você propõe, esses técnicos propõem, você trabalha com uma fábrica terceirizada e vai fazendo testes, faz teste com pessoas em quem você confia e que podem te dar uma opinião sincera ali para fazer eventuais mudanças. Como que é de ponta a ponta essa trajetória do produto? Eu acho que um dos fatores do nosso sucesso também é essa parte do P&D. Como funciona? É um processo bastante demorado e bastante analítico e bastante crítico. Então, tudo funciona hoje já com um porte, vou falar o atual, tá? Porque antes era um pouco inferior, mas o atual começa a gente comprando uma pesquisa de mercado com profissionais de belezas e consumidores finais, nosso target, que é o público A e B+, aqui no Brasil, para consumidora final. Com isso, a gente vai entender as dores dos cabeleireiros e das clientes sobre o cabelo. Com essas dores, a gente coloca nosso time de P&D interno, que hoje nós temos as nossas cientistas internas, com o nosso time de marketing de produto. E nós vamos entrar em uma reunião de brainstorm e colocamos alguns cabeleireiros que já trabalham para nós, nossos embaixadores. Com tudo isso, a gente vai fazer uma reunião de brainstorm e vamos entender se tudo que saiu na pesquisa faz sentido ou não. Fazendo sentido, isso vai gerar uma demanda de uma fórmula. A demanda da fórmula, ela vai para um laboratório internacional, ainda a gente trabalha com alguns laboratórios, e esses laboratórios vão fazer uma fórmula inicial. Essa fórmula inicial voltando, ela vai passar na mão de 10 super cabeleireiros do Brasil,
que tem muita experiência para falar se a fórmula atende às expectativas ou não. Normalmente, eles reprovam de primeira. Daí você tem um ping-pong entre ir e voltar de 5 ou 6 vezes. A hora que os 10 cabeleireiros atendem o questionário da fórmula em todos os pré-requisitos como aprovado, essa fórmula vai para uma bancada de estabilidade e vai fazer testes dermatológicos, todos os testes que o Ministério da Saúde requer. Após essa fórmula estar aprovada pela Anvisa, daí que nós vamos com essa fórmula para o mercado. E daí a gente começa a preparar o marketing, lançamento e tudo isso. Mas é um processo, como eu falei, bastante detalhista, bastante crítico e que leva em torno, entre a gente pensar na primeira ideia e lançar o produto, 18 meses. 1 ano e meio. E hoje são 150 produtos? São 150 produtos e hoje a gente tem produto que atende todos os tipos de cabelo. No início a gente começou só para cabelos loiros, mas hoje a Braia atende todos os tipos de cabelo. Dá um frio na barriga, um medo, assim, de lançar tantos produtos? Hoje você vê, nossa, 150, de perder o controle, algo desse tipo? Eu acho que o que move um empreendedor, e isso eu acho um empreendedor global, é o frio na barriga. Eu acho que se você não tiver o frio da barriga e se você não estiver desconfortável diariamente, você não está crescendo. Então, o frio na barriga, ele é completamente necessário para você conseguir dar o próximo passo na sua trajetória profissional. Então, o frio da barriga existe todos os dias. Agora, você sabe que tem toda essa preparação, né? 1 ano e meio para lançar um produto, então você fica mais seguro também com isso. Mas não é garantia. O risco sempre existe. Então, Já aconteceu? Sim, já aconteceu de nós termos lançamentos de muito sucesso e já aconteceu de termos lançamento que não teve o mesmo sucesso do outro lançamento. Então, eu acho que é uma característica normal do mercado e acontece em todas as indústrias, não só na indústria da beleza. E aí, como é que você fica? O que você faz? Eu acho que é sempre um aprendizado. Então, o que deu certo é um aprendizado para você refazer e dar mais certo, e o que deu errado é você mergulhar, fazer de novo um brainstorm, entender o que deu errado para tentar consertar ali e fazer dar certo na próxima vez. Mas tira do portfólio? Já aconteceu. Dá para dar um exemplo? Que já aconteceu? Sim. Já aconteceu de um produto a gente lançar. Era um produto sazonal. Ele não teve uma aceitabilidade tão grande pelo mercado. Uma outra coisa, ele é um produto que ele veio muito acima. A gente caprichou tanto na fórmula que ela ficou muito acima do valor médio do mercado comparado à concorrência. E a gente acabou retirando o produto do mercado. Então, eu acho que é uma coisa natural e você tem que encarar como empreendedor o sucesso e as falhas naturalmente, né? Deu certo, deu, bola para frente, deu errado, bola para frente também, né? Não adianta chorar o leite derramado. E vocês trabalham, como você contou, com influenciadoras, né? Vocês têm uma frente de marketing digital muito forte. E isso vira uma vitrine, né? Então, se um produto não... Se alguém está descontente, faz uma reclamação, viraliza, quer dizer, dá para esperar que vai ter um impacto digital muito maior do que alguém comprar alguma coisa, ligar no saque, reclamar e resolver entre cliente e empresa, né? Como que vocês lidam com essa visibilidade mesmo que todo negócio tem hoje em dia, principalmente um negócio voltado para um negócio B2C, né, que vende para o cliente final? Esse é um risco que todas as empresas correm. Nós temos um comitê de gestão do risco internamente, somos assessorados pela Prestígio Comunicação, a Aline está aqui. Então, sempre nós estamos falando antes de qualquer coisa acontecer. Então, a empresa já é preparada para um risco futuro, principalmente na parte de comunicação. Sobre fórmulas, como a gente sempre falou, as fórmulas, elas têm uma curadoria muito boa e tem um processo criterioso muito grande antes do lançamento. Então, pouquíssimas vezes nós tivemos uma reclamação, principalmente de uma forma digital e de grande expansão, sobre uma fórmula que deu errado. Já aconteceu de uma cliente comprar produto errado para o tipo de cabelo dela, ela entra em contato com nós fazemos a troca do produto e resolvemos o caso. Se for um problema mais específico, hoje nós estamos presentes em mais de 15 mil salões no Brasil. A gente identifica qual a cidade que ela está e a gente pede para ela comparecer a um salão da marca mais próximo e a gente vai fazer um estudo técnico do que aconteceu no cabelo dela para amparar essa cliente da melhor forma possível.
mas são pouquíssimos casos. O que já aconteceu no passado, eu acho que foi o nosso pior caso de mídia, foi que no Black Friday de 2023, nós tínhamos, a gente tinha acabado de implantar uma plataforma de vendas rápida, porque o nosso canal de venda digital próprio nunca foi forte. E esse ano nós decidimos, 2023, começar a mexer nesse canal. E nós tínhamos uma média de vendas nesse canal, sendo um canal menor da marca, na época, de R$1 milhão por mês em média. E no Black Friday, em novembro, nós vendemos 12 milhões. Então, assim, a gente esperava vender 3 vezes mais, 3 milhões, e vendemos 12 em 7 dias. Então, e não tínhamos uma equipe logística, que era a equipe própria na época, para fazer essas entregas. E nós demoramos quase 60 dias para entregar tudo. Por mais que nós fizemos inúmeros comunicados, nós tivemos enxurradas, que a empresa vende e não entrega, e comentários desse tipo. Então, eu acho que esse foi a nossa maior expansão de uma forma negativa digital. Porém, de outra forma, a gente corrigiu isso de diversas maneiras. 90% dessas clientes são nossas clientes ainda digital, dando brindes, mandando mensagens de desculpas, estando ao lado da cliente, falando que o pedido ainda estava sendo preparado. E eu acho que numa situação de crise, tanto no offline quanto no online, a melhor solução é ser transparente e contar a verdade para o seu consumidor. Esse é o melhor jeito para o seu consumidor entender que você também é vulnerável do lado de cá, não é só ele que é vulnerável do lado de lá, e ele poder entender ambos os lados. Você consegue ter uma comunicação direta, a empresa com o consumidor. Total. Hoje nós temos um time de 15 pessoas que só fala com o consumidor final, não usamos nenhum tipo de ferramenta de AI, e nós falamos em média com 2.000 pessoas por dia, 2.000 consumidores por dia. Então nós respondemos todos os nossos consumidores. Sim, porque elas fazem muitos vídeos, elas têm a preocupação de mandar um vídeo para nós, como está usando produtos, perguntar se o cabelo está legal. Enfim, então a nossa comunidade é muito grande. Então hoje a marca ela é dividida em 2 comunidades. Uma comunidade Pro, que faz a gestão de 5.000 cabeleireiros na comunicação profissional, e nós temos uma comunidade consumidor final que faz em média a gestão de umas 5.000 influencers que fala também com o nosso consumidor final. Isso, desculpa, é uma preocupação que já vem desde o início, porque às vezes a gente pensa, produto para cabelo, você não está atendendo o público diretamente, ali como num restaurante, né? E às vezes o empresário talvez não pense que o melhor atendimento seja tão imprescindível assim. Atendimento é 100%, é tudo para você conquistar um cliente para manter, porque no Brasil, às vezes, conquistar um cliente é fácil, mas mantê-lo junto à sua marca é um desafio muito grande. E eu acredito, eu sou consumidor também de várias marcas, vários tipos de serviços, o que me faz voltar para uma marca é o atendimento, sem dúvida nenhuma, porque qualidade, performance é obrigação de uma marca premium. Atendimento é o diferencial. E o empreendedor que não tem um cliente como seu foco principal, com certeza ele está destinado ao fracasso. É o cliente que manda no seu negócio. Então a gente ouve muito cliente, a gente está sempre... Agora nós fizemos um lançamento gigante, que é de uma linha exclusiva para farmácias e supermercados premiums do Brasil. Nós lançamos no ano passado, mas estamos engrenando com essa linha agora, que é a linha Braille Stages. E ela veio, o frasco tinha um design muito bonito, nós somos muito felizes no desenvolvimento do design do frasco, mas ele tinha um afunilado aqui embaixo. E o que acontecia? Quando ela colocava no box, sem querer, se ela relasse no frasco, ele balançava e caía. E nós tivemos algumas reclamações sobre isso. Daí nós levamos para teste, identificamos isso, e um ano depois a gente trocou o shape do frasco, onde a gente deixou completamente reto e deixa mais estável no box da cliente. Então isso é uma resposta da marca de o quanto a gente se preocupa com a preocupação da nossa cliente e o quanto nós estamos engajados de verdade em ouvi-la e dar uma solução para o problema dela. E quando você entra até nesse tipo de problema e solução, Renato, você como empreendedor que criou esse negócio sozinho e imagino que você tenha se cercado de profissionais competentes para ajudá-lo no dia a dia, a tomar decisão, inclusive, mas você entra bastante no processo, sabe, nesse caso da Black Friday, por exemplo, você estava ali determinando qual seria o caminho, ou você estava ali até falando com o cliente, qual que é a sua atuação no dia a dia mesmo?
Hoje a empresa é super profissionalizada, a gente tem um time de 3 C-levels, 3 grandes profissionais do mercado, que sem dúvida nenhuma é um apoio muito grande para mim no dia a dia. Mas toda a parte de criação ainda, desenvolvimento de fórmulas, eu sou o diretor criativo da empresa, então estou ali no operacional, no detalhe do operacional, no dia a dia, online ou dentro do escritório. Hoje nós temos comitês semanalmente, onde a gente traz os ganhos e as perdas, os casos a serem resolvidos. E toda vez que precisa entrar no dia a dia, sem dúvida nenhuma, eu tô lá com a minha experiência, porque como eu sou fundador, sou single founder e fui o primeiro funcionário da empresa, eu brinco que eu sei resolver qualquer coisa em 1 minuto lá dentro, e às vezes uma pessoa que está com nós há 1 ano vai demorar algumas horas para pensar numa possível solução, porque tudo que o pessoal passa até hoje, eu já passei de uma forma menor no passado. Então, para mim é muito fácil trazer uma solução para um problema da empresa, independente do tamanho do problema. Então, assim, eu estou 100% na operação. Mas isso toma bastante tempo, né? Tá na solução de problemas, assim, no dia a dia e sabendo... Quando as pessoas sabem que você vai resolver, elas tendem a te acessar bastante, né? Eu acho que com a profissionalização e com o treinamento da equipe e bons profissionais ao lado, esses problemas eles acabam aparecendo menos. Mas eu acho super importante eu entrar num problema pontual para resolver de forma rápida e prática. Então, pode tomar bastante tempo, quem sabe, de uma pessoa que não tenha tanta experiência para resolver esse problema. Mas para mim, às vezes, é 1 minuto mesmo. Eu consigo resolver o problema. Então, eu acho funcional, prático, rápido, e eu acho necessário para um dono de marca, para um fundador, estar presente no dia a dia, estar ouvindo o corpo dos colaboradores, falando e ajudando. Eu acho que isso também traz um senso de pertencimento, e todo mundo que trabalha com nós, desde o estagiário até o diretor, eles são muito próximos de mim, então todo mundo tem uma liberdade de falar comigo sobre um benefício, um problema muito prático, seja no café, seja me abordando na empresa. E eu tenho o hábito também, quando eu estou andando na empresa, eu paro na mesa de alguém, quando eu vejo alguma coisa, eu vejo o que você está fazendo, enfim, dou uma opinião. Então, assim, eu sou o CEO que realmente está ali do lado deles, mas hoje eu divido bastante meu tempo entre essa parte, estar dentro da empresa e também estar fora, fazendo toda uma parte institucional com grandes stakeholders que fazem parte do nosso ecossistema. Você ainda fica 24 horas dedicado à empresa, como você disse que tinha que ficar no início, e recomendou que os empreendedores Sim. fiquem também? Assim, hoje eu sou 24 horas disponível à empresa. Então vamos falar, se você é um médico de UTI de um grande hospital e você tem um paciente internado, você vai para sua casa tranquilo, você pode até viajar, mas se precisar voltar para a UTI, você tem que estar perto, tem que voltar. Então é diferente de você ter que trabalhar 24 horas como eu trabalhei no passado. Mas eu estou disponível 24 horas para a empresa todos os dias do ano, independente da data. É diferente, eu acho. No passado era ficar no escritório mesmo. Era trabalhar 24 horas. Então hoje eu estou disponível 24 horas. Mas como eu falei, com a evolução e a profissionalização da empresa, eles não demandam mais todo esse tempo. Mas vou dar um exemplo bem prático. Às vezes, esses dias eu tenho as contas das mídias sociais logadas no meu celular. Então, num final de semana que o pessoal não trabalha, teve uma reclamação um pouco chata de uma cliente, novamente relativo ao frete, que hoje não é a nossa responsabilidade, porque é 100% terceirizado. Nós pagamos muito bem pago para o nosso fornecedor e ele comete alguns errinhos aí, né? Não vou falar o nome dele, mas... E isso é muito ruim, porque... A cliente associa a experiência da marca, desde a hora que ela compra, até a hora que ela chega na casa dela. E ela tá certíssima. Ela não quer saber se a marca terceiriza o frete ou não. Isso não é um problema dela. Ela comprou um produto e ela quer um produto bem entregue, né? E o produto foi danificado durante o transporte e tal. E ela mandou uma mensagem, era 1h da manhã, de um sábado para domingo. Eu tava acordado assistindo o filme em casa. Eu respondi a mensagem dela imediato. E resolvi o problema dela de imediato. No domingo de manhã, foi coletado um motoboy, ela era de São Paulo, e ela recebeu o produto no domingo de manhã. Mandei um buquê de flores ainda, pedindo desculpas. Então, assim, eu poderia simplesmente falar, como muitos empreendedores fazem, deixa segunda-feira algum funcionário... Não, seu cliente, ele tá no UTI sempre.
Se você tiver isso no seu mindset, que seu cliente está no TI sempre, e ele não pode morrer, você vai prosperar nos seus negócios. Agora, e o Renato, né? A pessoa, saúde mental, saúde física, você consegue cuidar dessa parte? E a partir de que momento da sua empresa que você conseguiu dar mais espaço para isso? Você se lembra quando teve essa virada? Lembro, claramente. Então, assim, para quem está começando, é muito difícil a gente falar para a pessoa, igual alguns coaches da vida faz, eu sou totalmente contra, que a pessoa vai conseguir ser empreendedor, ela vai crescer rápido, ela vai fazer empréstimos bancários, vai ter que pagar esses empréstimos, cuidar de toda a operação e, ao mesmo tempo, ela vai ter tempo para família, viagem, saúde mental, esportes. Eu acho isso meio impossível. E se você pegar a história de qualquer cara que se deu bem na vida, Steve Jobs, Elon Musk, enfim, Bill Gates, ninguém fez isso. Então é a mesma história de sempre. A garagem, 24 horas por dia até o negócio prosperar. Não existe outro caminho no meu ponto de vista. Só que chega uma hora que isso daí dá um burnout. Então o meu primeiro burnout que eu tive foi no final de 2018, quando eu entendi que realmente eu precisava parar. Senão eu ia morrer, a empresa era eu, a empresa morria junto. Então, assim, eu fui entender, com a ajuda de especialistas também, e alguns mentores, que eu também precisava de um tempo. Porque o principal ativo da empresa e a principal ferramenta da empresa era eu. A empresa não era uma empresa grande, como um grande grupo. Se morre um executivo, a empresa continua. Se eu morresse naquela época, a empresa pararia. Hoje não pararia mais. Eu não sei se eu morresse hoje, a empresa continuaria crescendo com a mesma criatividade e o mesmo talento sobre minha gestão. Mas hoje ela já não para mais. Ela continua indo tranquilamente. Mas naquela época ela parava. Mas eu tive que parar e fazer essa divisão da vida pessoal para a vida profissional. Na época, em 2018, eu cheguei a ter 30% de gordura corporal, estava muito acima do peso, colesterol, enfim, todas essas coisas que traz, né, o peso, o excesso de peso. E daí eu comecei um trabalho junto com uma coach espiritual, uma outra profissional e um outro coach esportivo, de como trazer a minha vida pessoal para dentro da minha vida corporativa. Foi aí que eu comecei a separar as coisas. Então hoje, qual é a minha rotina? Hoje eu acordo entre 5h30 e 6 da manhã, e vou fazer as minhas coisas com calma em casa, como ler as principais coisas que estão acontecendo no dia. Logo após, eu vou para alguma aula de atividade física, desde musculação, natação, tênis. Volto, tomo café da manhã, me programo para fazer tudo próximo de casa, para mim poder fazer tudo a pé, não ter que dirigir, já ser absorvido pelo trânsito caótico de São Paulo. E depois que eu tomo café, tomo banho, troco de roupa, aí eu vou pegar meu WhatsApp ou vou ler algum e-mail da empresa. Então eu acabei isolando a pessoa física da pessoa jurídica. E daí quando eu chego na empresa em torno de 10h30, 11 horas da manhã, que eu já deixei tudo preparado no dia seguinte, daí eu tenho a possibilidade de trabalhar até 18, 19 horas e dar continuidade na minha vida profissional. E foi só depois disso que eu consegui realmente também alavancar muitos negócios. Porque eu entendi que quanto melhor estiver a minha mente e meu condicionamento físico, mais preparado eu tô para pensar, melhores estão as minhas ideias para conseguir fazer o negócio progredir. E no mundo do empreendedorismo circula que você chegou a procurar sócios. Como foi? Quando foi isso? Teve a ver até com esse processo de você precisar olhar para si mesmo, né? Reavaliar as coisas? Na realidade, eu nunca procurei. Todos os players do mercado hoje nos assediam aí semanalmente que querem virar nossos sócios. Certo. E no ano passado, quando eu entendi realmente que a empresa estava tomando uma proporção, que a nossa meta é chegar em 1 bilhão de faturamento aí nos próximos 5 ou 6 anos. Eu entendi que para chegar nesse valor de faturamento e nesse tamanho de empresa que nós vamos triplicar, desde produção, número de funcionários, operações, seria muito para mim. Porque eu entendi que eu também preciso da minha vida pessoal. Então a ideia de trazer, e sem falar a palavra fluxo de caixa, porque quanto mais você cresce, maior a necessidade de fluxo de caixa. Então foi aí a ideia de a gente trazer um sócio. Como nós tínhamos
muitas pessoas interessadas, grandes players financeiros e estratégicos no negócio, eu comecei a... Quando eu falo nós, é porque eu sempre divido com o meu time, né? Os C-Levels sempre estão a par desse assunto, não é uma informação travada dentro da empresa. Nós começamos a debater internamente sobre a possibilidade de trazer um player para nos ajudar. Ano passado nós tivemos a oportunidade de falar com algumas pessoas e amadurecer a ideia. Então foi uma escola, ano passado foi um MBA sobre M&A. E nós tivemos a oportunidade de conhecer e entender o que nós queremos de um sócio e o que nós não queremos de um sócio. Então esse ano a gente está muito maduro e até contratamos agora o Bradesco para nos ajudar, eles estão com um mandato, para nos ajudar a trazer esse sócio. Mas esse sócio ele tem que vir muito alinhado com a nossa ideia de cultura, valores e crescimento e do que nós esperamos para a marca. E o que vocês querem na prática e não querem? Aí vocês falou que vocês já sabem o que querem e o que não querem, né? Poderia ser um fundo de private equity, por exemplo, teria que ser alguém que viesse com uma experiência no setor já para abrir outras portas, ajudar a empresa a ser levada a outros lugares? O que nós buscamos de início realmente é alguém que nos ajude em alguma parte do nosso ecossistema. Então, hoje o ecossistema ele é desdobrado em várias partes. Primeiro, operacional, operações. Depois, logísticas. Depois, vendas. Depois, marketing. Depois, expansão internacional. Então, nós procuramos um player que consiga nos suportar e que ele seja especialista em uma dessas partes. Então, vamos dar um exemplo básico. Suponhamos que você tem um player que seja o líder da maior rede de varejo de cosméticos do mundo. Então, ele é uma pessoa interessante como nosso sócio, porque ele pode colocar a marca em outro posicionamento dentro de todas essas redes e fazer as vendas alavancarem. Podemos achar um player que tem a maior malha logística do Brasil. Então, ele pode diminuir nosso custo logístico e fazer com que os produtos cheguem a lugares onde nós não chegamos. Podemos ter um player que é o maior líder de vendas digital do Brasil. Ele pode nos ajudar em vendas digitais. Então, o que nós procuramos e o que nós queremos é alguém que nos ajude a evoluir rapidamente em um dos pontos que nós precisamos crescer. E em governança também. Porque dinheiro por dinheiro é mais fácil fazer uma dívida bancária e eu mesmo pagar. Então, nós estamos num ponto em que crescer se tornou um pouco mais lento pelas dificuldades de pessoas, processos e dentre outros fatores da curva de crescimento. Então, o que a gente procura realmente é esse player, alguém que venha para somar. Isso é o que nós queremos. O que nós não queremos, de forma alguma, é alguém que venha para engessar o processo e faça que nós perdemos o nosso DNA, que é a nossa criatividade, a nossa agilidade, o nosso branding, o nosso valor de marca. Então, vou dar um exemplo bem básico. Algum player que chegue e fale, vamos reduzir o valor das fórmulas para a gente aumentar a margem de lucro do produto. Então, isso é uma coisa inadmissível que a gente nunca aceitaria. E para falar de próximos passos aí, o que vocês estão pensando? Ir para outros segmentos também, produtos para pele? Então, para esse plano de chegar em 1 bilhão, que já está desenhado, a gente contratou uma grande consultoria ano passado para nos ajudar a desenhar todas as vias de crescimento. Só para trazer o ouvinte, 1 bilhão é a ideia de receita para esse ano. Não, desse ano não. Para os próximos 5 anos. Próximos 5 anos. 5 a 6 anos, tá? A gente desenhou todas as vias de crescimento para os próximos 5 anos e elas estão bem mapeadas. Então, a ideia não é para 2026, mas já para 2027, é sim que a Braer mergulhe em novas categorias de cosméticos, na área de beleza. Tanto em produtos quanto em serviços. Serviços, que interessante. Sim, existe um mar bem legal, um mar azul bem legal de serviços Por na área de exemplo? beleza. Hoje nós temos um instituto, que é uma escola que nós treinamos cabeleireiros. Então ela tem desde cursos básicos até cursos avançados. Ano passado nós treinamos mais de 5.000 cabeleireiros no Brasil. Ainda é um instituto pequeno e ele é um instituto filantrópico.
É um projeto social da marca, que é uma forma de retribuir todo o carinho que a categoria de profissionais de beleza teve por nós no início e ainda tem, e devolver para o mercado de uma forma social. Porém, todos os nossos distribuidores do Brasil vê uma possibilidade de transformar a Braé numa escola profissional de uma faculdade de beleza. Então, por que não transformar isso em serviço e ser uma escola profissional de beleza? E dentro dessa escola, não só ensinar sobre cabelo, ensinar sobre maquiagem, sobre estética, tudo que envolve o nicho beleza. Então, essa é uma forma de serviço, mas nós temos outras ideias. Que não dá para revelar. Daí são ideias mais tecnológicas, não dá para revelar. O Instituto fica onde? Fica localizado na Avenida Paulista. Aqui em São Paulo, legal. Aqui em São Paulo. Bem, a gente pode ir se encaminhando para o fim? Sim. Sim? A gente, aqui no podcast, para encerrar, tem feito sempre uma última pergunta para todo mundo que passa por aqui. Se você pudesse dar uma indicação, então uma dica para quem está empreendendo, a pergunta, para crescer, a empresa tem que focar nos detalhes. Então, assim, para crescer, você tem que conhecer muito do seu negócio. E para você conhecer muito do seu negócio, você tem que ser obcecado pelos seus detalhes dos seus negócios. Então, você empreendedor que está nos ouvindo, seja apaixonado pelos seus negócios, acorde e durma dentro dos seus negócios, não terceirize a sua função de empreendedor e de dono para ninguém e conheça tudo do começo ao fim. E ouça seu cliente. Isso foi o que eu fiz e funcionou. Então é a minha dica. Muito bem. Podcast Como Eu Cresci, uma parceria da CBN com o Valor Econômico e com pequenas empresas e grandes negócios. Eu, Leandro Gouveia e a Marina Iwakura fizemos o roteiro e a apresentação. Os trabalhos técnicos são do Cauã Felipe. Lembrando que o Como Eu Cresci faz parte do projeto Média é Mais, com um monte de material especial para você nos sites e nas redes sociais de Pegni e do Valor Econômico. E se você quiser falar com a gente, pode mandar uma mensagem para mim no e-mail miwakura, que é miwakura, @ideglobo.com.br, ou no Instagram, que é @mari_iwak. Muito bem, meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. Você me acha no Instagram como @lereisgouveia. Você também pode deixar sua mensagem na caixinha de comentários do Spotify. Não esquece de seguir também o Como Eu Cresci aí na sua plataforma de áudio favorita. Se você estiver no Spotify, também dá 5 estrelas pra gente, pra dar uma força, hein? Renato, muito obrigado pela participação aqui. Foi demais a conversa, hein? Eu que agradeço, espero que tudo que a gente falou possa ajudar quem está nos ouvindo. Obrigado, pessoal. Sem dúvida. Obrigada, Renato. Obrigada, Leandro. Valeu, Mari. Até a próxima. Até a próxima.